Eu vos amo, ó Deus infinitamente amável, e prefiro morrer vos amando que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus, e desejo o céu para possuir a felicidade de vos amar perfeitamente. Desde 1827, 9 anos depois da chegada de Jean-Marie Vianney a Ars, vilarejo de 230 habitantes na região de Ain, na França, este se tornou um lugar de peregrinação importante. De 20 mil pessoas em 1827, passou-se para 80 mil em 1859. Este fluxo contínuo de peregrinos de todas as idades, de todas as raças e de todas as confissões nunca parou de crescer. O que tinha de tão particular este simples e humilde pároco de Ars para atrair tantas pessoas? O que vinham procurar estas pessoas? Existe alguma coisa nesse pároco que nos surpreende. O que será? Isso é que todas as pessoas procuram. Eles precisam de um contato pessoal com Cristo Jesus. E acredito que esse padre, Jean-Marie Vianney, representa verdadeiramente a presença de Jesus Cristo. O que se passava com o cura d'Ars? Não somente ele amava seus paroquianos de um amor teologal, quero dizer, o amor com o qual Deus nos ama, mas ele sabia que eles eram capazes da santidade, capazes de responder com graça de Deus o amor de Deus. E isto, a meu ver, é uma abertura extraordinária. Eu acredito que o olhar de cura d'Ars é, antes de mais nada, um olhar de esperança sobre o homem, porque é o olhar do próprio Deus. O que me surpreendeu e o que realmente me ajudou a compreender a espiritualidade de Jean-Marie Vianney e seu ministério foi quando eu entrei pela primeira vez na igreja d'Ars. Ela parecia, de certa maneira, como uma cabana. É uma igreja simples e modesta, uma igreja pouco espetacular, onde sentimos que o mistério está próximo das pessoas. Esta coerência de vida a qual o Papa Francisco nos chama, o cura d'Ars viveu plenamente. Ele chega numa paróquia pobre e diz: eu, como padre, não posso viver melhor que meus paroquianos. Ele já negou o privilégio de hospedagem, pois deseja viver tão pobre quanto os seus paroquianos. As pessoas de Ars dirão: nosso pároco não é como os outros. Tudo o que ele diz, ele faz. Hoje, Net4God leva vocês para Ars-sur-Formont, na França, um vilarejo essencialmente agrícola, situado a 30 quilômetros ao norte de Lyon, numa região coberta de lagos chamada de Planície de Dombes. É neste vilarejo perdido, no meio do nada, que, de 1818 a 1859, viveu o pequeno padre do campo, Jean-Marie Vianney. Toda a sua vida, orientada para Deus e para a salvação das almas, vai, como dizia o Papa João Paulo II, ser um sinal e suscitar na França e também em outros lugares uma espécie de revolução espiritual. Jean-Marie Vianney nasceu em Dardilly, perto de Lyon, numa família de modestos cultivadores, no dia 8 de maio de 1786. Ele é o quarto filho de uma família de 6 crianças. Seus irmãos mais conhecidos são Francisco e Marguerite, a amiga de infância de Jean-Marie. Sua mãe, Marie-Claudine Beluse, tem a fé sólida como a rocha, e seu pai, Mathieu Vianney, que trabalha duro, exercem uma forte influência sobre a vida de Jean-Marie. Sua mãe vai lhe educar na fé. Sentado no colo de sua mãe, ele vai aprender a orar, a conhecer Deus e a amá-lo. Curiosamente, desde muito pequeno, sua mãe vai discernir que existe alguma coisa nesse menino que não se encontra nos outros. Ela lhe dizia: veja teus irmãos pecarem, eu ficaria triste, mas se você pecasse, isso me faria ainda mais triste.
Nós nos perguntamos, mas qual é o segredo de Curadas? Eu fiquei surpreso da resposta do cardeal Ouellet. O segredo de Curadas é Maria. Ele aprendeu com Maria a voltar-se para o Senhor, com um coração puro, um coração reto, um coração tomado pelo amor do Senhor. Ele via em Maria o modelo da oração cristã. A vida de Jean-Marie Vianney é uma vida muito simples, mas que ao mesmo tempo tocou muitas pessoas. Ele nasceu em 1786, 3 anos antes da Revolução Francesa. E esse detalhe é muito importante porque o cura d'Ars será influenciado pelos padres que permaneceram fiéis a Roma, arriscando a própria vida. Então, de certa maneira, neste período, existiu 2 igrejas, os padres que prometeram obediência à República Francesa e aqueles que quiseram permanecer fiéis a Roma e que eles chamaram de padres rebeldes. Ele compreende que seus pais estão dispostos a arriscar a própria vida por Jesus. Eles vão de madrugada para a missa, celebrada por um padre rebelde. Eu acredito que isso marcou a criança que dizia: meus pais que estão dispostos a arriscar a vida por Jesus, isso vale a pena, é tão importante que estão prestes a tudo sacrificar. Marguerite, sua irmã, testemunhará mais tarde que seu irmão, Jean-Marie, quando ele era mais jovem, sempre dizia: se eu fosse padre, eu gostaria de ganhar muitas almas para o bom Deus. Ele vai ter essa vocação sacerdotal desde muito jovem. Ele vai contar para sua mãe e depois para seu pai, que não será muito favorável a essa vocação. Por quê? Porque é uma família de camponeses e na agricultura precisamos de braços. E desde criança ele vai guardar rebanho. Jean-Marie Vianney e sua mãe precisaram ter muita paciência para convencer o pai. Em primeiro lugar, sabemos que sofreu muito durante a formação. Ele começou a escola com 17 anos. Ele não lia nem escrevia. Quando entrou na escola, era considerado um grande ignorante pelas outras crianças e adolescentes. Todos zombavam dele. Ele tentou estudar no seminário. Ele não falava nem mesmo francês, mas um dialeto local, e pediu que estudasse o latim. A providência divina quis que o pároco Abade Ballet o preparasse. Ele ficara surpreso em descobrir que Jean-Marie Vianney possuía esta graça particular, uma piedade anterior, esta generosidade para ser padre, e por causa disto, ele está disposto a se engajar por ele. Ele passará muitas horas para formá-lo no plano intelectual e será um modelo de padre para Jean-Marie. Depois de muitos anos, Jean-Marie será ordenado a Grenoble antes de ser enviado como pároco em Ars em 1818. Ele chegara em 1818 a Ars, esse vilarejo de 230 habitantes, que na época não era não considerado nem mesmo uma paróquia. Conhecemos todos o episódio de sua chegada. Em meio à névoa, porque naquela época tinha muito brejo naquele lugar, Jean-Marie estava um pouco perdido. Mas ele escutou o barulho de um rebanho e disse: se existe um rebanho, existe também um pastor. Ele encontrou Antoine Givre, um pastorzinho a quem ele dirá: você me mostrou o caminho de Ars, eu mostrarei para você o caminho do céu. Toda a missão do futuro pároco está contida nesta pequena frase e é isto que ele fará durante os 41 anos em que viverá a Ars. Mostrar o caminho do céu para cada pessoa. Indicar para todos os seus paroquianos o jeito simples, não o mais fácil, para chegar. Tendo ele mesmo provado e beneficiado da misericórdia de Deus na sua vida desde a sua mais tenra infância, ele será um testemunho e um pastor cheio de misericórdia para com aqueles a quem ele foi enviado.
Homem de contemplação e de ação, sua vida vai rapidamente interpelar as pessoas próximas a ele. Quando eles chegarem em Ars, eles se colocaram nos pés do tabernáculo para pedir pela conversão de sua paróquia. Ele vai pedir para Jesus: Jesus, dai-me a conversão da minha paróquia. Eu estou pronto a tudo para que a minha paróquia se converta. Pouco a pouco, ele é transformado interiormente para essa intensa oração e pelo tempo de longas orações. Existia uma história muito engraçada. Quando ele chegou em Ars, ele passava longas horas na igreja, aos pés do tabernáculo, de noite, e as pessoas se perguntavam: como é curioso, será que ele encontrou um tesouro? Eles vieram para ver o que o padre tinha encontrado. Eu acredito que ele tinha encontrado um verdadeiro tesouro. Mas esse tesouro não é o que eles pensavam. Era o Jesus Cristo mesmo. Ele tinha encontrado antes mesmo de chegar a Ars e se colocava totalmente disponível diante de Jesus para realizar o seu ministério. O homem é um pobre que precisa pedir tudo a Deus. Ele é um exemplo vivo desta frase que ele disse. O cura d'Ars foi verdadeiramente um pobre humanamente, um pobre intelectualmente. Foi com muita dificuldade que ele se tornou padre. Ele tem a memória fraca, ele é muito ansioso e fica apavorado só com a ideia de falar em público. E para um padre, isso é muito embaraçoso. Nesta época, devemos aprender o sermão de cor. Estamos na época dos sermões do padre Lacordaire, que duravam 45 minutos. Ele sobe no púlpito e esquece a metade do sermão que ele aprendeu durante uma semana. A senhora Garret disse, ao vê-lo descer do púlpito: às vezes temos dó. Meu Deus, como deveria ser difícil. Ele é realmente um pobre, mas que se dá ao Senhor tal qual ele é. Ao fim do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, vemos que Jesus percorre cidades e vilarejos para ensinar a palavra de Deus e curar toda doença ou enfermidade. Então, o ministério de Jesus é para ensinar, para proclamar a boa nova e curar toda doença ou enfermidade. E então, é dito no Evangelho de Mateus que, vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O ministério do cura d'Ars era esse. Vendo as multidões, ele foi tomado de compaixão, tocado profundamente pelo amor de Deus para a salvação dos homens, e fez como Jesus, proclamando a boa nova e curando toda doença ou enfermidade. Nós guardamos muita coisa de cura d'Ars. Seu tempo gasto no confessionário, sua maneira de celebrar a Eucaristia, e é realmente importante. Cura d'Ars foi um homem de Deus, mas talvez não destacamos o suficiente que ele também foi o homem para os homens. De fato, o cura de Ars batalhou duro para que todos pudessem ter o domingo como um feriado, para ir à missa e aproveitar o dia do Senhor para descansar. Os fazendeiros que estavam na missa, enquanto seus peões deviam trabalhar, não estavam nem um pouco contentes e se aliaram contra ele. Sempre preocupado com a família e a miséria ao seu redor, o cura de Ars empreende também uma cruzada para fechar os chamados cabarés, onde os homens iam toda noite, após um dia duro de trabalho, gastar o pouco dinheiro que haviam ganhado bebendo álcool. Os bailes a Ars tinham uma reputação conhecida por toda a região. Os rapazes sabiam que se eles quisessem encontrar moças fáceis de seduzir, deviam ir aos bailes em Ars. O cura d'Ars estava muito bem localizado. Seu presbitério era bem em frente à praça. Então, bastava que ele se colocasse à frente para que visse os jovens que deixavam os bailes rumo aos celeiros, na maneira discreta, mas que ele podia muito bem ver. E o resultado era esse. Muitas meninas engravidavam e se tornavam mães solteiras. Na época,
Ser uma mãe solteira era colocar uma cruz sobre sua vida. Ele devia entregar o seu filho. Ela praticamente não viveria mais, e ele disse que deveria ela mesma se tornar uma serva. Eu ousaria dizer que quase uma escrava em uma fazenda. E o Cura d'Ars teve compaixão dessas meninas e quis lhe devolver sua dignidade. Costumando-se contar essa história maravilhosa. O Cura d'Ars gostava de visitar as pessoas e numa casa, um dia, após ter muito falado, ele diz aos pais: "Suas filhas, elas vão ao baile?" "Ah, sim, senhor pároco, mas você sabe, não se preocupe, nós lhe ensinamos a moral antes que elas saiam." E o Cura d'Ars pega um pouco de feno, joga na fogueira e diz: "Feno, eu te ordeno, não se queime." Então, obviamente, os pais dizem: "Meu senhor, quando se coloca feno no fogo, ele queima." E no que ele respondeu, exato: "Com suas filhas será a mesma coisa. Você as manda para o baile dizendo: não se queime. Se elas vão aos bailes, elas se queimarão." Então ele se engajou de maneira pessoal. Um dia ele vai ao encontro do violonista que deveria tocar no baile e lhe perguntou: "Quanto lhe dão para tocar?" "100 moedas." "Tudo bem, eu te dou 200 para voltar para casa." E por fim, ele conseguiu acabar com os bailes, não por excesso de rigor moral, mas por amor a essas meninas, das quais ele via a vida ser arruinada. Esse desejo de reconduzir as pessoas a Deus não foi atingido facilmente. Ele foi confrontado a fortes oposições. Petições circularam contra ele. E um dia, quando o enviado do bispo acabava de lhe encontrar dizendo: "Olha, algumas petições chegaram ao bispo. O que ele vai pensar?" O Cura d'Ars diz: "Eu conheço as petições. E também, você só precisa olhar, pois foi eu mesmo que ensinou, pois não sou capaz de ser pároco a Ars. Preciso me colocar em outro lugar." Deves amar a cruz. A cruz nos esmaga se a ela nós sujeitamos, mas é preciso pedir para amar a cruz. O que é belo sobre o Cura d'Ars é que, tomado pelo amor de Deus, ele denuncia o pecado, mas o faz dizendo que isso não faz bem. Se Deus não fosse bom, mas Deus é bom. Não é o pecador que vai a Deus lhe pedir perdão, mas é Deus mesmo que corre atrás do pecador e o faz voltar a si. Nossas faltas são grãos de areia quando comparadas à grande montanha de misericórdia de Deus. O bom Deus quer nos fazer felizes e somos nós que não queremos. O centro de mensagem do Cura d'Ars é mostrar que Deus é bom, que Deus quer nosso bem, e que responder ao amor de Deus é colher verdadeiramente a felicidade que Ele quer nos dar. Mas para isso, precisamos de nos reconhecer como pecadores. E é verdade que todos esses sermões pela conversão faz com que as pessoas se coloquem de joelhos para receber esse sacramento. Estamos impressionados com a jornada do Cura d'Ars. Ela começa meia-noite, 1h da manhã, e vai confessar até 17 horas por dia, porque ele não economizava suas forças para poder reconciliar as pessoas com Deus. Ele tem essa misericórdia de Deus e procura sem parar transmiti-la aos outros. Quando das minhas várias visitas a Ars, eu fui muito tocada pela jornada do Cura de Ars, e particularmente pelo seu carisma pelo sacramento da reconciliação. Um sacramento que redescobrimos pouco a pouco nessas últimas décadas na minha igreja luterana alemã. E é verdade que na vida de Martinho Lutero, a misericórdia de Deus foi uma coisa muito importante.
Martinho Lutero tinha a consciência profunda de ser pecador. Ele era monge sob uma regra monástica muito severa que ele seguia de maneira rigorosa. Ele se confessava de forma excessiva, muito frequentemente, mas ele não encontrava paz. Pois a imagem de Deus que ele tinha no seu interior era a imagem de um Deus justiceiro, vingador, que era muito justo, mas no sentido que procuraria punir aquele que não era justo. Lutero estava muito atormentado em sua consciência, até o dia onde ele faria uma descoberta na palavra de Deus que mexeria com toda a sua vida. Ele meditava, enquanto estava em uma torre em sua célula, uma passagem da Epístola de São Paulo aos Romanos, que fala da justiça de Deus. Lutero faz uma experiência do Espírito Santo, graças a essa palavra. Ele compreende que a justiça de Deus é a justiça que Deus dá aos pecadores, que Deus compartilha, e Deus faz desse pecador um justo por pura misericórdia. É sobre essa misericórdia acolhida pessoalmente que o testemunho do cura de Ars se junta a essa experiência de Martinho Lutero. E esse ponto pode ser uma mensagem para os cristãos de todas as confissões. Essa misericórdia de Deus, essa salvação, eu posso acolhê-la pessoalmente na minha vida. A misericórdia de Deus é como uma torrente que transborda. Ela carrega os corações na sua passagem. O Curadas não faz nada além do que fazem todos os párocos. Ele dava catequese, visitava os paroquianos, levava o sacramento aos doentes, celebrava a missa, confessava, fazia o que todo padre fazia, mas com essa convicção que é realmente Deus quem age. E é isso que faz a luz de Curadas. Ele dizia, por exemplo, falando da Eucaristia, a presença real, mostrando o tabernáculo, Ele está aqui, Deus está aqui. E quando ele disse isso, ele disse tudo, e não podia dizer nada diferente. Durante vários minutos, repetiria, Ele está aqui, com uma emoção, com uma convicção que tocava os corações. Ele morre exausto, aos 73 anos, em 4 de agosto de 1859. E essa data é a grande festa aqui em Ars, todo ano, com as pessoas que vêm do mundo inteiro. Eu estou impressionado de ver como o Curadas pode tocar os corações ainda hoje. Antes de nos casarmos, houveram turbulências entre nós que poderiam realmente ter separado de forma definitiva nossos caminhos. E, na verdade, sem saber, nós dois viemos nos confessar com o mesmo padre que eu não conhecia. Ele se chama Padre Droguet e era verdadeiramente o que dizíamos a respeito do cura de Ars. Eu vi Deus em um homem. Quando nos reencontramos, alguns meses depois, descobrimos que nos havíamos colocado nas mãos desse padre que realmente nos levantou. E foi graças a esse padre de Ars, no qual eu vejo a figura do Santo Cura, que nosso casamento pôde se restaurar. Para nós, o Santo Cura é realmente nosso cimento. Havia uma família que não possuía mais farinha. E o cura de Ars disse, rezem. Então houve muita e muita farinha. Existe essa radicalidade para o Santo Curadas, que deve ser hoje para nós um farol. Nesse tempo meio turvo, onde os sinais são misturados, se confundem. Esse convite à radicalidade é a nossa felicidade. E é isso que importa.
E é por isso que eu insisto sempre no aspecto feliz, livre, contente do Curadas. Se eu estivesse triste, iria me confessar no mesmo instante. Outra coisa que aprendi através de Jean-Marie Vanier e para o meu ministério, eu fui ordenado faz 2 anos. Posso dizer que sou um padre bastante jovem nesse sentido. E quando você começa essa carreira de ministro ordenado, uma nova missão, você pensa que vai desenvolver seu talento, que vai poder muito colaborar, que vai poder desenvolver um ministério. Você vai virar um líder cristão, nesse sentido de querer o sucesso, não por si mesmo, mas pelo Evangelho. Mas pensando em alguém como Jean-Marie Vanier, aprendi no dia a dia que meu ministério é muito mais eficaz, e mesmo o mais eficaz, quando Deus trabalha através de minhas fraquezas. É algo realmente humilhante, mas é a verdade o centro do ministério para mim, o lugar onde eu posso ser o mais transparente à graça, o lugar onde pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Essa caridade pastoral abundante do Curadas que faz dele esse modelo. Como disse João Paulo II, ele encontrou uma maneira extraordinária de ser ministro do Senhor e viu isso na simplicidade. O maior milagre é que ele pôde viver nesse vilarejo de 230 habitantes durante pelo menos 40 anos e que ele nunca se cansou de ser o bom pastor no meio dessas pessoas. E esse é o modelo que nos é dado. Eu vos amo, ó meu Deus, e meu único desejo é vos amar até o último suspiro de minha vida. Ó meu Deus, se minha língua não pudesse dizer a todo momento que vos amo, quero ao menos que meu coração o repita toda vez que eu respire. E quando mais me aproximo de meu fim, mais vos suplico que aumente meu amor e o aperfeiçoe, que assim seja. A palavra deste mês está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Para este mês, nós unimos nossa oração àquela do cura de Ars, a fim de que possamos, como ele, provar e viver em nossas vidas esse amor e essa misericórdia infinita do Pai. Que, tomando dessa fonte de força e alívio para enfrentar as dificuldades da vida, sejamos testemunhas dessa misericórdia para com os que nos rodeiam.